Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto e esse é o Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Hoje nós vamos falar com o Leonardo Louro Martins, que é candidato a vereador aqui na cidade de Campinas pelo PSDB. Nós vamos falar sobre as possibilidades da política, nós vamos falar sobre os projetos para a cidade de Campinas, levando em consideração, inclusive, esse contexto atual que estamos vivendo, de pandemia, a necessidade de isolamento social, muito embora a gente esteja passando aí por uma fase de transição, em que já estamos aqui na cidade de Campinas, pelo menos entramos na zona verde, então existe uma certa tensão no ar, afinal de contas, como que vai ser esse período agora, né? Período antes de vacina, antes da gente saber como que vai ser o ano que vem. Quer dizer, a bem da verdade, a gente não sabe nem como vai ser o dia seguinte. Então, a gente está aprendendo a lidar ainda com essa situação de coronavírus e vivendo uma campanha política em meio ao caos que estamos passando nesse período. Então, para poder falar sobre isso, sobre quais são as possibilidades que ele vislumbra para a cidade de Campinas no período pós-pandemia, eu gostaria de agradecer a você, Leonardo Louro Martins, por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de dizer que, muito embora o Cidadão Cidade seja um canal de entrevistas alternativo, ele não é um canal independente. Ele é um canal muito dependente de pessoas como você, que vem aqui generosamente para falar com a gente, para nos conceder aquilo que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Então, gostaria de agradecer a você a sua generosidade por estar aqui hoje para conversar com a gente. E vou pedir, antes da gente iniciar a entrevista, para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Tá joia, Pedro. Muito obrigado pelas palavras. Meu nome é Leonardo Louro Martins. Eu estou saindo como candidato a vereador aqui em Campinas pelo PSDB e eu estou como nome da chapa como Leonardo Martins. Eu tenho 28 anos, eu tenho formação em História e estou terminando Ciências Sociais, né? Com o foco do meu trabalho de conclusão de curso na área da antropologia. E, além dessa questão, da minha questão do meu currículo, né, acadêmico, eu, enquanto eu estava ainda em estudo na faculdade, eu sempre estive presente no movimento estudantil, fiz parte da UJS e também, por algum tempo, eu fui delegado da UNE, a União Nacional dos Estudantes, né? Embora eu esteja no PSDB, eu me identifico como um progressista, né? Até porque na minha base, minha família, minha educação base, eu fiz no Colégio Imaculado aqui em Campinas, é um colégio de freiras que sempre a direção, toda a parte do administrativo da escola sempre foi ligada à teologia da libertação. Então, a minha vida sempre foi desse lado. E para mim, estar como candidato a vereador, para mim, é emocionante, é diferente e exige muito de mim, porque principalmente eu sou jovem e a gente está buscando renovação política. E falar de renovação política no momento em que o país vive, que a cidade de Campinas vive, uma doença que se alastrou pelo país, que fez mais de 150 mil vítimas e que não houve preparo do município de Campinas, também não houve um preparo muito adequado do estado de São Paulo e principalmente um governo federal que sabotou o nosso combate a esse vírus, a essa pandemia, essa eleição ganhou contornos dramáticos, porque além do fato de ser diferente, da gente estar fazendo uma eleição basicamente, em toda a sua grande maioria, por rede social, vai ser definida quem vai ser eleito pelas redes sociais, Instagram e Facebook, e poucas pessoas indo para as ruas fazer o tradicional boca a boca, corpo a corpo, para divulgar suas ideias. É uma eleição diferente, mas é uma eleição muito importante, que exige muita responsabilidade, e eu acredito que eu estou no caminho para estar pronto para ser vereador aqui em Campinas.
É isso. Gostaria de aproveitar o gancho para falar a respeito de ser político. A política faz parte das nossas vidas, de alguma forma ou de outra. Viver é um ato político. E eu gostaria de perguntar para você, quando você sentiu que na política partidária, quando foi que você vislumbrou pela primeira vez a possibilidade de encontrar a sua militância na política partidária? Olha, eu acho que eu entrei para o movimento estudantil em 2013, né? Eu tive uma curta passagem como presidente da Atlética de Humanas, do CCHSA da PUC Campinas, muito pouco tempo, aí depois ali eu já entrei na UJS. Eu fiquei muito tempo na UJS, 4 longos anos de muito carinho pela instituição. Eu acho que a gente vive política todos os dias, né? Eu acho que a nossa vida é um ato político, né? Tudo que a gente faz é político, todos os movimentos sociais são políticos, né? Eu acho que a política, ela permeia as nossas ações humanas. É um ledo engano, aquele que se diz, eu não sou político. Todo mundo é político. Todo mundo faz política no seu dia a dia. E a política, ela é essencial para o nosso dia a dia. Por exemplo, se você vai pegar um ônibus, se você vai num posto de saúde, tudo que você faz no seu dia depende de alguma licitação pública que foi aprovada no município. Então, as pessoas têm que gostar de política, têm que estar antenada. No meu caso, eu comecei a militar mais em 2014, no segundo turno das eleições na época, né? E eu sempre achei que tinha muita coisa para mudar dentro das universidades, principalmente um apoio maior do governo, porque foi dado por direito dos estudantes e por luta deles vários acessos à educação, mas até hoje nós não conseguimos garantir permanência estudantil, né? E nós estamos em 2020. Esses acessos são do primeiro governo Lula, a maioria. E até hoje não houve nenhum projeto de nenhum lado político para se garantir a permanência estudantil. E o movimento estudantil, há muitos anos, debate a permanência estudantil, que tem que ter um lugar para eles morarem, que eles precisam de emprego, precisam de transporte público de qualidade e num preço acessível para eles. Muitos não têm condição de trabalhar e pagar o ônibus. Então, a estudar no Brasil é um ato de coragem, né? É um ato político. E eu sempre estive ligado a isso, eu sempre senti a necessidade de alguém que entrasse e tentasse realmente levar essa pauta da juventude, essa pauta dos estudantes, né, que ao longo do tempo foi mudando, né, nos anos 90, anos 80, a gente podia falar que os estudantes eles só estudavam, né, hoje os estudantes eles trabalham o dia inteiro e aí à noite eles fazem um curso, né, eles procuram isso, e você tem que garantir o acesso à educação deles, né? Você tem que garantir a permanência estudantil deles. E eu senti que eu devia entrar como vereador, eu conheço você, eu já tinha falado desses meus anseios para você em 2018, né? Mas esse ano, em fevereiro, logo quando teve a primeira quarentena, que o Dória já decretou quarentena por causa da pandemia do coronavírus. E eu vi que os problemas da cidade, que a gente já conhecia, ficaram escancarados, a desigualdade social aumentou, eu senti que eu poderia ajudar. Então, por isso que eu decidi sair como vereador. Pedro, tá por aí?
Oi, eu estou entrando aqui para avisar vocês que, infelizmente, nós tivemos um problema técnico aqui. E eu estou tentando aqui novamente me conectar. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico aqui. Estava durante a entrevista com Leonardo Louro Martins, candidato a vereador pelo PSDB de Campinas, e infelizmente eu tive um problema técnico aqui. Gostaria de pedir para vocês que permaneçam aí. Leonardo, se você estiver vendo, pode voltar para a nossa transmissão. Peço desculpas a todas e a todos que estão acompanhando aqui. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico aqui. Leonardo, se você estiver por aqui acompanhando, pode voltar, que a gente termina a nossa entrevista. Eu vou tentar aqui novamente entrar em contato com o Leonardo para ele voltar aqui para a entrevista. Só um momento, por gentileza, gente. Gostaria de aproveitar esse problema técnico aqui com a internet. Aqui. Muito bem. Leonardo, você me ouve bem? Ouço bem, sim. Me desculpe, eu tive um problema técnico aqui. Não, tranquilo. Leonardo, gostaria de aproveitar para perguntar uma coisa para você. Você estava falando sobre as possibilidades enquanto candidato durante um período de pandemia, e mais do que nunca as relações, as pessoas foram para o meio virtual. Ou seja, mais do que nunca as pessoas estão se utilizando da internet para se comunicar, são as aulas, enfim. E o sistema de internet, como a gente o conhece, ele é muito falho, apresenta muitos problemas, e isso é uma das consequências de um processo de privatização dos serviços que já vem acontecendo há um certo tempo. Então, eu gostaria de perguntar para você a respeito de serviços básicos, como no caso a internet, que apresenta falhas. O que você pensa a respeito dessa união entre o público e o privado, parceria entre o público e o privado, e se você pensa em alguma coisa nesse sentido para implementar os serviços da cidade de Campinas. Me desculpe. Não, tranquilo. Eu acho que a questão, assim, realmente, a internet, como a gente conhece, ela apresenta graves problemas, né? Há uma
tentativa e uma vontade de que entre nesse 5G, mas não há um apoio necessariamente, né? Eu acredito que essas parcerias público-privadas para garantir acesso a alguns serviços públicos, em alguns casos eu sou contra. Na maioria dos casos, eu acredito que o Estado deva disponibilizar serviços públicos de qualidade, principalmente quando a gente fala de saúde, educação, transporte. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser público. Isso tem que ser um bem público e tem que ser administrado corretamente pelo Estado. A questão da internet, eu acredito que tem que ser feito um contato maior com essas empresas, buscar apoio para que as pessoas tenham acesso à internet. Né? É uma coisa que você deve conhecer, mas essa doença, ela trouxe as pessoas para dentro de casa e mostrou que os serviços de internet, eles não são tão bons assim, né? Tem muita gente que não tem nem acesso à internet, nem acesso ao celular ou objetos básicos de informática para ter acesso a isso. E as pessoas não têm isso, é preciso garantir o acesso das pessoas a isso. E essa é uma parceria entre o público e o privado, para que as pessoas possam ter acesso a esse serviço básico, para que elas possam consumir uma internet de qualidade, que não caia, que tenha poucos problemas. É o dever do município, sim, do vereador, averiguar e apresentar um projeto de lei que dê benefício a ele. E principalmente fiscalizar o poder público, que às vezes essas parcerias entre o público e o privado, ela gera corrupção, né? Como a gente tem vários exemplos aqui mesmo em Campinas, de que há corrupção dentro, né, do Estado, em que grandes empresas participam e formam como se fosse um monopólio, mas nenhuma empresa pode entrar e tentar o serviço público. Eu acredito que para a internet, a parceria público-privada é eficaz. Em outros aspectos, outros direitos públicos, como saúde, educação e transporte público, eu sou contra. Eu acredito que o Estado tem totais condições de manter isso. É necessário que o Estado mantenha isso, porque às vezes, se entrar alguma empresa, o preço pode subir, a qualidade pode cair, e o Estado tem que gerir isso. Mas na internet eu acho que é importante essa parceria, porque tem pessoas que não têm acesso à internet aqui em Campinas, isso é verdade. Nem todo mundo tem. E nós não temos a Wi-Fi público de qualidade nos centros de Campinas, não temos isso. É necessário ter isso, entendeu? Como que você vai falar para um menino que estuda numa escola municipal ou numa escola estadual, que talvez não tenha nem internet em casa, nem um celular de qualidade, para ele poder assistir uma aula? Fica meio difícil fazer EAD e se falar em EAD. Eu acho que é necessário, né, como tem proposta do Rafa Zimbaldi de dar um laptop para cada aluno, né, das escolas municipais e para os professores, mas antes disso, é necessário, e que eu vou brigar por isso, é que tenha, sim, uma parceria com a empresa para que tenha internet, que é o básico. Você pode ter o celular, mas se não tiver internet, não adianta nada, você não vai acompanhar, né? Eu acho que é basicamente isso que você tinha me perguntado. Dei uma devagada. Disso nós podemos observar que durante a própria live aqui, né, a gente sente as consequências disso. Caiu, assim, teve uma queda da internet, tive que reiniciar aqui o modem, teve todo um processo aqui, envolvendo bastante raiva e xingamento da internet. Quem passa por isso sabe como que é. Leonardo, quais são os seus projetos para Campinas, levando em consideração esse período de pós-pandemia? A gente assim, vive um período de incerteza, não sabemos como que vai ser, por exemplo, em relação à aglomeração de pessoas. Então, enfim, serviços como comércio ficaram prejudicados. O que você pensa para a cidade de Campinas num período de pós-pandemia? Eu acho duas coisas. Primeira coisa, eu acredito que a pandemia, a gente não está em pós-pandemia, estamos nela ainda, né? A gente não saiu dela e a gente não vai sair dela enquanto não tiver vacina. A verdade é essa.
E enquanto não tivermos uma vacina, nós temos que manter o distanciamento social, manter todas as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que tem um monte de estudos e direcionamentos de como essa doença pode ser evitada. Mas combatida no momento, não há uma cura, não há um remédio por enquanto, não há uma vacina. Então, não há pós-pandemia, é pandemia, né? Embora a gente possa dizer que essa vacina em teste no Instituto Butantan em São Paulo está muito avançada, mas ainda não foi aplicada, as pessoas não tomaram, então a gente vive uma pandemia. A gente vai votar, né, no dia 15 de novembro, que é um ato que as pessoas se aglomeram, vai ser diferente, né, vai ser um fenômeno totalmente diferente, as pessoas vão ter que manter o distanciamento social. Eu acho que a pandemia, ela não trouxe problemas, ela escancarou os problemas que já existiam, né? Eu acredito que vários comércios fecharam, né? Várias pessoas que tinham barraquinha, quiosque, seus carrinhos de lanche, de comércio, tudo, perderam isso de ir na rua e fazer esse comércio, essa troca comercial, porque as pessoas estavam em casa, né? Então não houve essa oportunidade. Mas os problemas já existiam, né? Problemas na saúde, mas você falou da questão do comércio. Eu acredito que é necessário para que a gente possa, para que o comércio possa respirar e ele sim possa ter um pós-pandemia saudável, é necessário, primeiramente, diminuir essa carga do IPTU, que é muito alta, que a maioria dos nossos vereadores que estão aí eleitos votaram a favor do aumento do IPTU. É necessário abaixar esse IPTU, esse imposto, né? É necessário que faça um investimento e que o Estado dê um suporte para esse micro e pequeno empresário se sustentar em Campinas, mas não só para ele, mas também para aquelas pessoas que têm seu quiosque, é necessário que eles tenham um apoio comercial para que eles possam existir, porque eles geram emprego e geram renda para a cidade de Campinas, né? E não foi só isso que foi afetado. Tem muita gente que ficou em casa, que está com problema na conta de água, que é caríssima, a Sanasa aumentou muito a conta de água, e esse aumento foi aprovado em Câmara, né? E o Poder Executivo levou isso à conta. A conta de luz subiu, eles estão fazendo uma média dos meses, e tem muita gente que pode ter algum problema em casa, ter tido algum tipo de problema, que a conta veio um absurdo em 2, 3 meses, e ele vai pagar essa conta alta, né? E a população de Campinas acaba, na verdade, parece que todos esses impostos, porque não há um serviço público de qualidade, parece que a gente está pagando o cabide de empregos do Jonas, né? Parece que a gente está sustentando esses cargos comissionados, porque não há serviço público de qualidade. Pode ter havido, esse serviço possa ter existido em alguma época, hoje não há. Tem que ter um apoio comercial para o empresário, principalmente para o trabalhador. Tem que haver uma segurança para esse trabalhador. É um absurdo que o município de Campinas não tenha conseguido, pelo menos, tentar testar em massa as pessoas. Talvez a gente pudesse fazer algum tipo de estratégia nessa volta do comércio. Primeiro, as pessoas que já tiveram o vírus e se recuperaram facilmente, eles vão para a rua tentar diminuir o contágio, mas não houve teste, né? Mas isso também não é um problema só do município de Campinas, não vamos pôr a culpa só no governo Jonas ou no Dória, na compra de teste, que o governo federal sabotou o combate à pandemia. Só não foi pior, só não tivemos quase 1 milhão de mortos ou 500 mil mortos, porque houve estados que seguiram esse isolamento social, né? Só que a gente tem agora o auxílio emergencial de R$600, que é um valor interessante, e agora vai cair para R$300 agora, né? Vai entrar agora, vai diminuir. E as pessoas que dependem desse auxílio, que estão desempregadas, que são autônomos, são MEI, né? Autônomos, como que isso vai fazer? Como que eles vão se sustentar, né? É difícil. Teria que manter esse auxílio até o final do ano com R$600. A Câmara lutou muito, a maioria dos partidos, que o Poder Executivo,
disse que não havia como bancar isso, não havia contas públicas, dinheiro suficiente para isso. Eu acredito que há, né? Eu só não acho que há um interesse em fazer isso. Basicamente é isso que eu quis tentar tratar. Falando em interesse e política, na eleição passada eu tive a oportunidade de ir panfletar nas ruas, enfim, né? Nem se passava nas nossas cabeças a possibilidade de um dia a gente teria a necessidade de isolamento social que tivemos, né? Que temos ainda. Então, durante essas experiências fazendo campanha de rua, eu tive bastante dificuldade. Por exemplo, numa região central de Campinas, na Avenida 13 de Maio. Eu me lembro de ir, assim, tentar entregar os panfletos para as pessoas e muitas pessoas, assim, a grande maioria, se não a esmagadora maioria, eu posso dizer, elas literalmente fugiam de mim, sabe? Quando eu ia com um panfletinho, com um bottom, com uma coisa de política, as pessoas meio que se afastavam. Então, assim, esse atual campanha eu não estou acompanhando, não sei como que está sendo nesse momento. Mas o que você, se você pudesse chegar até essas pessoas que preferem ignorar a política, que preferem, que enfim, que não se sentem representadas na política de nenhuma forma, se você pudesse dialogar com elas de forma direta e franca, para que elas pudessem voltar os olhos delas para a política da esperança, o que você diria para elas? Olha, eu iria dizer para elas que eu entendo o descontentamento dela com a política, né? Esse não ter interesse com a política vem de um descontentamento por achar que os governos que provavelmente ela votou, ou os governos que estão teoricamente representando ela não se sente representada, não há uma representatividade da população na política, enquanto nos anos 80 e 90 as pessoas buscavam ocupar os espaços públicos, porque a gente saiu de uma ditadura militar e havia necessidade na democracia das pessoas ocuparem os espaços públicos, com o descrédito da polícia, da política e vários problemas sociais que foram acontecendo, as pessoas perderam o crédito. A política perdeu o crédito, as pessoas não querem mais ocupar os espaços públicos, não querem debater política. Só que eu entendo isso para elas, eu queria dizer que eu entendo elas, mas eu tenho que advertir elas que política permeia as nossas relações sociais. Então, tudo que a gente gosta de fazer, um simples ir no barzinho com os amigos, ir para a faculdade, ir para o trabalho, ir almoçar com a família, ficar com os seus filhos e ir num parque, tudo isso é política. Tudo isso depende de políticas públicas. Eu diria para elas tomar cuidado com os candidatos que escolhem, para olhar bem a vida desses pessoas que estão pleiteando um cargo público. E principalmente votar com consciência, mas não só votar. Depois do voto, ir lá e cobrar aquilo que o político estava oferecendo e propondo enquanto ele era candidato. Se ele for eleito, que ele cumpra as promessas que ele fez. Eu iria dizer eu ia primeiramente perguntar 2 minutos da atenção dela para me apresentar e mostrar as minhas propostas e mostrar que eu sou jovem e que eu quero realmente renovar a política. Agora eu gostaria de dar uma aquecida na nossa entrevista com uma pequena pedra quente. Você está falando sobre a renovação política, sobre o seu desejo de ver isso acontecer. Recentemente, tanto Dória como o Celso Russomano tiveram os bens bloqueados pela justiça. E eles são candidatos fortes, são pessoas que representam, que têm uma representatividade política e que, enfim, são pessoas de peso na política brasileira. Sim. Então, eu gostaria de perguntar para você como que você vê a necessidade de uma renovação política e em detrimento da presença de uma pessoa como Dória, que está sofrendo essa investigação, enfim, como que você observa essa dicotomia de estar num partido que tem está enfrentando essa dificuldade e, ao mesmo tempo, a necessidade que você está falando de ter uma política inovadora, uma política da inclusão? E Sim. o que você quer dizer sobre isso?
Olha, eu achei essa pergunta muito interessante, eu esperava essa pergunta. Eu acredito que tanto o Celso Russomano quanto o João Dória, eles têm que responder na justiça sim, a justiça tem que investigar eles independente de que partido for. Isso mostra que a velha política não está só na esquerda ou no centro ou na direita. Todos os partidos pertencem à velha política. A gente pode tirar no dedo as pessoas que pertencem a essa nova política, né? A gente conta, assim, ó, na Câmara dos Deputados, uns 5 ou 6, né? O resto, ele pertence à velha política. Quase todo mundo é fichado, né? Agora, isso me entristece muito estar, né? Me estresse muito o Dória sofrer isso, né? Ele que se elegeu prefeito em São Paulo, dizendo que era renovação, que ele não era político, né? O slogan dele é que ele não era político. Ele teve uma virada histórica, ele estava com 3, 4% e depois chegou a vencer a eleição em São Paulo. Mas uma coisa que eu gosto no PSDB eles deixam a justiça investigar, não corta, não critica a investigação, deixa investigar. E se for condenado, deixa na geladeira, como a gente fez com o Aécio, deixa na geladeira. Nós não podemos caçar o direito dele de estar no partido, nem expulsar, que isso é antidemocrático. O partido não pode fazer isso, né? Que ele pode entrar na justiça e requerer o direito dele como cidadão, né? Agora, se for caçar os direitos políticos dele, ele sai do partido, como o Collor teve os direitos políticos caçados dele. Então ele teve que sair de partido. Se ele não teve os direitos caçados, ele tem o direito de estar no partido político, né? Então a gente deixa na geladeira. Se for confiando que o Dória tem improbidade administrativa, como o Serra também está sendo investigado, Geraldo Alckmin, então a gente vai deixar investigar. Ao contrário de outros partidos aqui no Brasil, que lançam como prefeito, lançam como presidente pessoas condenadas pela justiça. Aqui em Campinas a gente tem um exemplo claríssimo, né? O doutor Hélio foi cassado, né, aqui em Campinas por corrupção, e ele é candidato a prefeito. Né? Então, assim, o partido não tem nem autocrítica de dizer que ele errou, e nem ele assume que ele errou, e ele acha que não errou, que criaram um complô, que todos estão contra ele. Não, a urna mostra para ele todas as vezes que ele errou. É isso. O que é a arte da política? Acho que a política, ela é uma arte que é a arte do convívio, né? Quando a gente convive com as pessoas são diferentes uma das outras. Então, conviver com as pessoas exige entender o outro, ouvir o outro e tentar ver os seus anseios com o anseio do próximo e ver o que os dois podem acrescentar para a vida para os dois, não para a vida de um só. Teoricamente, a política teria que ser assim, mas num país desigual como o Brasil, é necessário uma equidade, é necessário que a gente possa consertar as desigualdades sociais para poder pregar uma igualdade. Eu acho que a política é a arte de fazer a diferença, é a arte da gente, é a arte do convívio, de se conviver e buscar soluções para se conviver melhor. Essa é a sua primeira candidatura, é a primeira vez que você está se candidatando. Dá tão nervoso Isso na entrevista de falar sobre você. É, Sobre isso mim, falar... me faz lembrar o Glauber Rocha. O Glauber Rocha, ele revolucionou o cinema nacional, o cinema mundial, e ele começou assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele precisava disso. Hoje em dia, a gente está basicamente assim, a gente tem uma câmera na mão, no meu caso aqui, pelo menos, e aí e uma ideia na cabeça. Então, eu gostaria de perguntar para você, assim, que está, de fato, iniciando na política partidária, e que já tem um histórico de luta política no estudantil, como que você como que está sendo para você essa experiência? Afinal de contas, às vezes, como da gente, no caso de pessoas como eu, que nunca se candidataram, não tiveram essa experiência,
quando a gente vê alguém assim, fazendo um discurso, parece que são pessoas, político, seja de campanha ou seja mesmo pós-eleitas, parecem que são pessoas que vêm a parte dos assim, ETs, pessoas que surgem do além e que já estão prontas como política. E no caso agora, você que está começando, que está bem nesse início desse processo, como que é para você a sensação de acordar, olhar para o espelho e falar, nossa, eu sou candidato? Como que é isso para você? Olha, às vezes a ficha demora para cair, às vezes, assim, eu vou em algum comércio que eu já deixei algum santinho meu com uma pessoa, eu vou lá, ele pergunta, e a campanha? E aí, eu gostei das suas propostas. Aí você vê que você não deixou um santinho de alguma outra pessoa, como eu já fiz algumas outras vezes. E é você, de você se olhar no espelho, de você sair na rua. Aí eu falo, aí eu saio com o carro, tô saindo da minha garagem, eu falo, putz, esqueci a máscara, eu vou voltar para pegar a máscara. Não só porque é obrigatório de máscara tem que usar, mas porque você dá o exemplo, você é candidato, então se o candidato não está usando máscara, por que a população teria que usar em geral? Então isso é diferente, a ficha demora para cair. E eu acredito que ninguém nasce político pronto. E tem muitas pessoas que a gente nunca viu na rua, né? Sei que Campinas é muito grande, mas assim, que eu quero dizer que pessoas que nunca entraram na política, elas entram com soluções simples para problemas complexos. Isso não existe. Se o problema é complexo, a solução é complexa. Talvez o que é simples é a boa vontade de tentar mudar, mas solução simples não caia. Na última eleição para presidente da República, não teve proposta e teve solução simples para problemas complexos. Hoje nós temos um PIB irrisório, que nem dá para contar como um PIB. Nós não temos as reformas administrativas nem política que foi tanto falado. E de renovação política, caímos com dinheiro na cueca. Então, assim, eu acredito que ninguém nasce político pronto. Para mim também, eu estou em construção. Eu estou aprendendo a fazer campanha, estou aprendendo a me posicionar como vereador. Não tenho vergonha de falar isso, estou aprendendo, né? Se eu não for eleito nessa, eu vou brigar até o fim para eu ser eleito, mas sem trair aquilo que eu acredito, que é uma renovação política, que é de discutir as ideias e as pautas que eu acredito ser importante para Campinas para esse momento. E se eu não conseguir nessa e eu tiver a oportunidade na próxima, eu vou continuar aprendendo. Mesmo se eu for eleito, eu não vou chegar e já vou ser o vereador que sabe de tudo. Não, eu não sei de nada, eu vou aprender a fazer as coisas. Porque as pessoas não nascem sabendo, elas aprendem. Né? A convivência social traz o aprendizado. A antropologia diz isso. A cultura, a gente aprende ela, a gente acaba absorvendo ela e reproduzem esses artefatos culturais, né? Então, eu acredito que a política é a mesma coisa, porque ela pertence à cultura, ela faz parte da cultura. Então, a gente aprende com ela ao longo do tempo. É um aprendizado bem diferente. E eu queria só dizer uma coisinha da pergunta lá atrás. Eu queria dizer que, assim, eu respeito muito o PSDB. Anteriormente, já fiz críticas ao partido, mas hoje eu tenho respeito, entendo os seus problemas, enxergo e critico os seus problemas. Mas uma das coisas boas é que aqui em Campinas, por enquanto, a gente pode dizer que o PSDB tem o valor da integridade. Não tem um caso de corrupção de nenhum vereador ligado ao nosso partido. Então isso é uma segurança muito grande falar em renovação política. Critico o Dória, não tenho medo. Aonde ele errou, a gente diz, se for investigado, ele vai para a geladeira, como o Aécio. Mas o partido ele deixa investigar. E voltando à questão da política, eu aprendo todo dia, eu aprendo com todo mundo, com meu pai, eu ouço meus pais, tudo. São opiniões diferentes. Eu acho isso muito, muito interessante. A gente aprende todo dia alguma coisa, né? E a gente sabe que tem pessoas que não querem panfleto, que não querem nem falar de política, a gente respeita. A gente se sente até frustrado, poxa, eu não consigo entregar aquele panfleto, a minha ideia é tão boa, parece que você fez um trabalho certinho, que você entregou. Nossa, é uma sensação diferente, mas eu estou aberto pro aprendizado sempre e digo, eu não sei de tudo. O que eu sei, eu falo. O que eu não sei, eu pergunto e quero aprender sempre.
Sabe, e isso que você está falando é bem comum, é muito mais comum do que do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa no mercado de trabalho, e ser vereador é trabalhar para o povo. Então, quando as pessoas vão para o mercado de trabalho, elas têm muita. Oi, você está me ouvindo? Oi, tô ouvindo, a internet deu uma caída, né? Eu. Hoje ela está me trollando. Então, assim, Eu mas vi é até isso a que eu parte queria. do comércio, mercado de trabalho. Então, assim, como que você pretende chegar até as pessoas e entender, e fazer com que elas entendam que elas podem dar um voto de confiança em você, sendo que você também faz parte dessa faixa de pessoas que não têm experiência, mas que têm força de vontade. Como que você dialoga com essas pessoas? Bom, primeiramente eu sempre digo que eu estou me lançando como vereadora a primeira vez, que eu quero mudar as coisas, eu mostro um folheto com os meus projetos, que visa uma educação inclusiva, né, incluir toda a população, mulheres e LGBTs, quem mais, a gente visa incluir todo mundo, a gente visa cortar gastos públicos com cabide de empregos, a gente visa diminuir o salário de prefeito e vereador, e principalmente cortar esse salário do IPTU. Eu pretendo fazer uma sindicância, uma CPMI da Camprev, foi aprovada uma reforma da Previdência Social que cortou direitos dos nossos servidores públicos de Campinas. E nós não foi feita uma investigação acerca disso. Eu sempre procuro mostrar as minhas ideias, dizer que as minhas ideias são novas, que eu sou uma pessoa nova, que é sempre bom apostar no novo do que apostar naquele velho político que sempre vai fazer as mesmas coisas e o serviço público vai continuar da mesma forma. Eu tento abordar sim. Se ela não quiser ouvir, sim. Se quiser ouvir, a gente explica e torce para que ela goste e se sinta, que as suas ideias sintam-se colocadas nas minhas pautas e que eu possa representar ela. É um desejo e sempre respeitosamente. Não quer conversar, a gente não conversa. Eu acho que é assim que se faz política, ouvindo e aceitando o não. Ou o sim. Em relação à questão do diálogo, eu gostaria de perguntar para você se você entende alguma dificuldade por parte das pessoas de conversarem com você por conta dessa polarização política que nós estamos vivendo atualmente. É, assim, polarização política, ela pode ser extremamente negativa no sentido em que tudo que venha de determinada Lado, fatia da política passa a ser ignorado apenas porque vem daquelas pessoas. Qualquer forma sim. de pensamento crítico, de pensar, né? Então, assim, o que eu vejo é essa intolerância mesmo. E eu estou fazendo isso, inclusive, com um exercício de autocrítica, tendo em vista que eu me considero de esquerda. Então, o diálogo, ele se faz necessário em todos os aspectos. Então, eu gostaria de perguntar para você sobre essa polarização política, e como quebrar esse gelo que impede uma comunicação mais, enfim, construtiva. Às vezes eu não consigo quebrar esse gelo, né? Algumas pessoas, mesmo sendo, eu tive até uma experiência que eu fui no centro, lá no, em frente ao Camp Shop, a praça do Camp Shop, onde tem a estátua do Carlos Gomes. Teve até alguns que não queriam saber. Um outro falou que ele não era obrigado a usar máscara, o outro falou que ele não queria
um morador de rua no centro, e a minha ideia foi sempre ouvir o que ele falou, apresentar a minha ideia e dizer que talvez esse posicionamento não seja bom para Campinas, mas sempre respeitando e tentando ouvir e dialogar. Se não quiser diálogo, ok, mas a gente sente que esses polos políticos criados, alguns foram criados, né? Agora nós temos no polo dos comunistas o João Dória e o PSDB, posto pelo presidente da República em seus delírios. Mas eu acredito que isso atrapalha um pouco. Você mostra, você candidato a vereador, eles até acham sua proposta legal, mas falam, mas PSDB, poxa, comunista. Então, assim, as pessoas, isso acaba estigmatizando você enquanto a isso. Não ligo de ser chamado de comunista, socialista ou ever, porque isso para mim, né, eu quero ajudar a população e eu sou progressista, né, acredito que seja isso, mas às vezes, quando você tem algum amigo seu que tem contato com esse tipo de pessoas, acaba amolecendo o coração e trazendo um pouquinho dos votos, mas eu acho que isso vai ser difícil quebrar nessa eleição, porque nem todos são abertos ao diálogo, tem muitos que acham Dória comunista, mas que a gente conversa e acaba conseguindo voto, né? Outros que se arrependem do voto de 2018, então tá balançado, então você consegue conversar. Mas nem todo mundo está disposto a ouvir, né? Então, assim como também na esquerda, não quer ouvir nada que vem do PSDB, porque todo mundo está no PSDB, vai privatizar, né? Então, assim, e a gente sabe que não é bem assim, né? Porque existem bons quadros em vários partidos políticos, né? E eu acredito que a gente tem que ouvir, algumas pessoas não vão ouvir, mas a gente respeita e torce para que na próxima eleição elas ouçam, né? Porque às vezes esse voto ligado ao coração, né, ao estômago, né? Aquele voto em que você está votando por impulso sem pensar, às vezes a consequência não é boa. O voto Então, da razão. inclusive, a Gabriela Prioli, ela tem essa frase que ela sempre diz, né? Menos emoção e mais razão. Sim. Aproveitando esse gancho do menos emoção e mais razão, eu gostaria de aproveitar para perguntar para você sobre a autocrítica que é esperada do PT. Essa mesma autocrítica que também é esperada do PSDB, autocrítica. Eu gostaria de perguntar para você, onde foi que nós, enquanto pessoas do setor progressista, erramos num exercício de autocrítica e que aconteceu de um presidente da República fascista ser eleito? Onde foi que nós erramos? Como que foi que aconteceu isso? Eu queria primeiramente dizer a questão do PSDB, ele tem que ouvir os seus erros também, porque se tem pessoas do alto escalão que estão envolvidas em corrupção, é necessário que faça uma autocrítica, né? Assim, questão pública, são poucos os candidatos do PSDB que fazem essa autocrítica. Internamente, nas suas conversas, há sim uma autocrítica muito grande e uma renovação do quadro de vereadores em muitas cidades e prefeito. Então, assim, internamente, há uma troca de quadros, né? Eu acho que às vezes isso precisa ser um pouco mais externalizado, mas há uma construção de uma possível crítica, né? Agora, a questão de 2018, eu acredito que a principal crítica o campo progressista sempre esteve dialogando com a população mais carente. Quando ganhou, não dialogou mais, né? E a gente tem que avisar e dizer que eu estudo ciência da religião, questão de neopentecostais, tudo. A gente tem que dizer que o Lula foi eleito pelos neopentecostais nos 2 mandatos. A Dilma foi eleita um mandato com eles e parte deles no segundo. É necessário dizer isso. Mas depois perdeu esse apoio. Por quê? Porque não soube dialogar ou enxergar que existia um lado político que precisava de um diálogo há muito mais tempo e não aos 45 do segundo tempo, que é um lado que é muito regido pela questão moral, uma possível moral.
da, da sociedade. É necessário esse diálogo. Não foi feito diálogo. A população teve acesso, né? O Fome Zero foi muito bom. Ele deu acesso à alimentação. Mas a que tipo de alimento a gente consumiu? Muitos alimentos, salsicha, linguiça, muitos alimentos processados. As pessoas se alimentaram, é bem verdade. Mas e a qualidade desse alimento e a segurança alimentar que estava sendo distribuído para a população? Foi dado poder de compra, mas e como usar essa compra, né? Então, assim, não foi feito a manutenção da base. Nós demos foi dado uma visibilidade social, mas não foi feito o pós-visibilidade social, tratar as pessoas e educar. Tem uma frase do Pepe Mujica, que ele fala que nós formamos consumidores e não cidadãos. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Na América Latina, os governos progressistas deram voz aos consumidores, mas esqueceram da cidadania. Então, foi necessário isso. E durante uma crise econômica, se instalou em 2014, com o dólar subindo, não tanto quanto isso, mas subindo e o preço subindo, as pessoas tiveram muito desempregados, não tanto quanto hoje, mas tiveram muito desempregados. E aumento da violência, dos crimes, e a esquerda não soube ouvir a população, o que ela queria para solucionar o problema dela naquele momento. Achou que o que ela sabia, que a sua soberba iria dar conta dos problemas sociais, e não deu. E aí deixou com que as coisas fossem levadas para o estômago, para o ódio, para as emoções. Aí a gente tem a eleição de uma pessoa que não é um apreço da democracia. E eu estou num partido que é a social-democracia. Então, valorizar a democracia está no sangue. E um presidente que não valoriza a democracia é muito triste. Que muitas pessoas, inclusive do meu partido, tenham votado nisso. Mas é triste, mas é a realidade. Então, é necessário que a gente que o PT primeiramente veja. Tem pessoas que são condenadas por corrupção que querem ser candidatos. Não estou citando o nome, mas estou dizendo que tem muitas pessoas em baixo escalão que reclamam porque sua candidatura para vereadora foi impugnada por uma coisa lá atrás. Tudo bem, a justiça até pode estar, mas se você tem problemas, você está respondendo, deixe para os novos tentarem. Já que você não conseguiu fazer, deixa para a juventude fazer, né? Porque a gente tem muita juventude nesses partidos muito boas, que estão tentando entrar e não tem espaço. Eu acredito que a autocrítica precisa de todo mundo. Pessoas novas que queiram fazer política. O PSDB estava começando a fazer isso. É necessário muito mais. É necessário que os outros partidos também façam. Porque renovação política não é partido que faz. É cada um que faz um pouquinho diferente aonde for eleito. E falando em renovação política e união, antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você quem que você gostaria de sentir representando durante o seu mandato? População LGBT, as mulheres, enfim, quem que você sente que é possível que você vá, enfim, acrescentar na vida das pessoas, sendo um representante político, alguém que vai atuar em defesa? Olha, eu acho que meu sonho seria que eu pudesse representar a todo mundo, porque eu tenho uma boa plataforma na minha visão. Estou aberto a críticas que quando souberem, mas eu quero ajudar os LGBTs, as mulheres, os negros, mas também a população de uma maneira geral. Eu quero ajudar a todo mundo, mas o meu foco principal são os LGBTs e a educação inclusiva. Nós precisamos fazer educação inclusiva nas escolas. Isso não é feito. Isso é política de prefeitura. Nós precisamos de lei e auxílio, tanto para as escolas municipais, estaduais, isso já não é uma tarefa do vereador, uma tarefa do deputado estadual, mas é necessário que se discuta isso, e nas escolas particulares.
A educação inclusiva precisa acontecer. Inclusão não é pôr a pessoa com deficiência numa sala de aula e trabalhar. É necessário trabalhar os colegas, qualificar os professores, que eles saibam lidar, e principalmente os funcionários. Para que incluir é também, de uma certa forma, a gente mostrar para as pessoas que não têm deficiência que ele é igual a você, para diminuir o bullying. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer isso para ontem em Campinas. Não é para daqui, não é para ontem. Então, o meu foco é educação inclusiva. Perfeito. Tem alguma questão que você gostaria que eu tivesse feito, que eu não fiz ao longo da entrevista? A questão da cultura em Campinas, né? Que eu acredito que a cultura ela é ela é muito centralizada, né? Nós temos alguns grupos culturais que até o governo Jonas cortou verba agora na pandemia, ou até antes já tinha cortado, de grupos de teatro, de danças, que utilizam os espaços da prefeitura para fazer suas exposições ou para tentar uma manifestação cultural, porque a cultura é essencial para a vida das pessoas, para mim e para a sua. A cultura liberta. Como diz Paulo Freire, a educação em si não muda o mundo, o que muda o mundo são as pessoas, e o que muda as pessoas é a educação. Então, assim, eu acredito que a cultura também, a arte, tem esse papel de ajudar na mudança, e principalmente para alegrar a nossa vida, né? Numa pandemia, se não fossem as lives de cantores, exposições de artistas, um monte de coisa, de filmes, Netflix, né? O que seria da gente, né? A gente teria aguentado essa pandemia? Provavelmente não. E a cultura em Campinas, ela é muito centralizada, né? As pessoas, a cultura tem que ser para todo mundo. A periferia tem que ter acesso à cultura. A periferia tem que ter teatro, tem que ter dança, tem que ter tudo. Isso não pode ser só restrito a uma classe social em Campinas. Isso tem que ser para todo mundo. E cultura não é a orquestra sinfônica tocar na concha acústica, no Natal, que é patrocinado pela Unimed e a Sanasa. Isso não é cultura. Cultura é dar oportunidade das pessoas se descobrirem na arte. E também da oportunidade da arte encontrar as pessoas. Eu acredito que isso é uma pauta fundamental e que, se eu for eleito vereador, eu vou tentar. Vou tentar fazer isso, e eu sei que você é um artista e vou ter o maior prazer de ouvir suas sugestões e críticas. Sim, já começo agora. Não preciso nem. A primeira observação que eu faço é em relação à cidade de Campinas, que deveria ter muito mais espaços públicos de acesso à cultura, e a gente tem mais shopping center do que qualquer outra coisa. Então, antes de encerrar, eu gostaria de dizer aqui que eu tenho um sonho utópico, que um dia os shoppings se convertessem em grandes bibliotecas, em grandes espaços de cultura. Se a gente tivesse um só em Campinas, que tivesse o tamanho de um shopping, não vou dizer nomes, mas a gente tem um shopping que é considerado um dos maiores do mundo. Então, se a gente tivesse um espaço com a metade desse tamanho, com acesso à cultura em geral, com certeza a gente seria uma cidade mais avançada. Então, gostaria de agradecer, dizer que uma frase do Vinícius de Moraes, que eu sempre repito, eu já devo ter falado para você já várias vezes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, acima das polarizações, acima dos conceitos e preconceitos que nós carregamos, está a necessidade de democracia. E só existe democracia com diálogo, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de pedir desculpas pelo problema técnico que nós tivemos aqui, tanto que você pode observar que eu comecei com um cenário e terminei com outro completamente diferente, porque eu estou fazendo aqui do meu celular. Eu tive um problema aqui, mas, enfim, o que importa é que nós conseguimos conversar, dialogar sobre o seu posicionamento enquanto político, enquanto estudante, enquanto alguém que está iniciando, e só existe um caminho de experiência, só existe um caminho de sucesso ou de descoberta quando existe um início. Sem o início, nada acontece. Então, eu gostaria de dizer para você que a sua presença aqui, ela foi essencial
para nosso desejo de fazer um diálogo construtivo e libertador. Sergina Santos, que fez comentários aqui, falou muito interessante esse assunto, mandou uma boa noite para a gente. Gostaria de agradecer a você e gostaria de agradecer a todas e todos que acompanham o Cidadão Cidade. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você por tenham participar. todas e todos É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Pronto.